Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para falar sobre a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Baltimore Ravens na abertura da temporada da NFL, 27-20, um grande jogo, uma excelente forma de começar a temporada, uma temporada que é tão especial pra gente aqui no Brasil, com a partida em São Paulo nessa sexta-feira. Mini podcast, vou falar sobre a partida, analisar um grande jogo, foi um excelente jogo de futebol americano. Acho que no papel foi uma escolha excelente, a final da AFC da última temporada. Dois quarterbacks com múltiplos MVPs e em campo entregou tudo o que prometia. E se você gosta de futebol americano, não deixa de seguir o podcast Caras do Esporte no Spotify. Deixa lá suas 5 estrelas na avaliação, ajuda bastante o programa, liga a notificação. Se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, aquela coisa toda. Segue em seja qual for o aplicativo de podcast, porque toda segunda-feira de manhã, quando você acordar, vai ter episódio novo falando sobre todos os jogos do domingo. Então nessa segunda-feira já tem falando de todos os jogos do domingo da semana 1. Vai falar também do jogo de sexta-feira, o jogo de São Paulo. Vamos entrar na partida, vamos começar pelo fim da partida, que foi incrível. Os Chiefs parecia que controlavam o jogo, os Ravens conseguiram segurar, a defesa dos Ravens conseguiu manter o Kansas City Chiefs, conseguiu manter os Ravens na partida. No final do jogo, os Ravens tiveram a oportunidade ali, com 2 minutos pro fim, sem timeouts pra pedir, pra marchar o campo, pra tentar um touchdown pra virar a partida. Eles conseguem avançar, um passe lindo do Lamar pro Rashad Bateman. Aliás, o Lamar teve um grande jogo. Uma das melhores atuações que eu vi do Lamar Jackson, né? Não é exagero pra mim dizer isso. Mas tirando 2 das últimas 3 jogadas da partida, né? Porque o futebol americano é muito cruel por causa disso. Como o esporte em geral, né? Porque você joga bem por, 89 minutos no jogo de futebol. 58 minutos, 59 minutos no jogo de futebol americano. Mas o Lamar teve chances de conseguir o touchdown que empataria a partida. Primeiro, ele coloca muito ar na bola, a bola fica muito longa pro Isaiah Likely, que cai no chão ali tentando fazer a recepção. Eu achei que ele tinha quebrado a clavícula. Do jeito que ele caiu, do jeito que ele tava com dor, botando a mão no ombro. Ele consegue voltar, mas ali ele tava livre. O Lamar poderia ter encontrado, errou o passe. Na jogada seguinte, Zay Flowers livre no fundo da endzone. Lamar erra de novo. E aí parecia que, não é possível. Ele teve uma partida quase perfeita. Vai colocar tudo a perder agora. E aí na última jogada, ele encontra o que parecia ser o Isaiah Likely. Muito mais uma grande jogada do Isaiah Likely, que teve uma grande partida. Só que ele, com a ponta do pé, a lá Kevin Durant, no jogo contra o Milwaukee Bucks nos playoffs da NBA, né? Que ele pisa na linha de 3 pontos. O Isaiah Likely pisa fora. Passe incompleto. Vitória do Kansas City Chiefs. Acho que, assim, tem 2 formas de você olhar pra esse jogo. E tem uma que é copo meio cheio pro torcedor do Kansas City Chiefs. Eles tiveram uma atuação pra mim que foi nota 7. E eles venceram um dos times ali que tá na segunda prateleira da AFC. Eu achei que no primeiro tempo foi um ataque de precisão do Kansas City Chiefs, né? Não tem mais aquele Kansas City Chiefs dos fogos de artifício e Tyreek Hill e tudo mais, se bem que tem um ponto importante sobre isso. Mas é um ataque muito mais preciso, né? O Travis Kelce aparecendo em algumas jogadas específicas, né? O Rashee Rice jogando muito bem ali pelo slot. E agora você acrescenta esse elemento de velocidade, que é o Xavier Worthy. Só que em nenhum momento parecia que era um ataque que tava ali a todas as cilindradas, né? Mas a defesa tava jogando muito bem. O Chris Jones, principalmente, toda a situação clara de passe, parecia que os Ravens não tinham resposta pra ele, né? A equipe começou a se ajustar, começou a ali mover os guards, né? Trazer os guards pra ajudar ali no jogo terrestre, se movendo, correndo de um lado pro outro e tal. Mas em situação clara de passe, tipo 3ª pra 7, 2ª pra 11, coisas do tipo, quando você tem que alinhar e bloquear, a linha ofensiva dos Ravens não conseguia fazer nada contra o Chris Jones. E esse jogo foi o Lamar. O ataque dos Ravens foi Lamar Jackson e Isaiah Likely, né? Que é um desdobramento interessante, porque o Isaiah Likely,
ele sempre mostrou um potencial. Ele é um tight end extremamente atlético, a velocidade dele pra posição é absurda, ainda mais o tamanho dele. Só que era só flashes, né? E a equipe tem o Mark Andrews, que há, sei lá, 10 anos é um dos melhores tight ends da NFL. 10 anos é exagero, né? Uns 6, 7 anos. Só que o Mark Andrews tá vindo de lesão, ele esteve em campo, só que claramente, conforme o jogo foi passando, o Lamar foi encontrando mais o Isaiah Likely. Ele foi o disparado melhor recebedor da equipe, ele teve 9 recepções para 111 jardas e 1 touchdown. Nenhum outro recebedor dos Ravens teve mais do que 6 recepções e ele foi o único alvo ali confiável da equipe, né? Porque, por exemplo, os outros avanços longos, quer dizer, nem avanços longos, mas avanços consistentes foram passes curtos pro Justice Hill, né? Que é um running back. Então, basicamente, a defesa dos Chiefs cobria muito bem, você não pode cobrir tudo, e aí deixava o passe curto ali pro Justice Hill, né? Que é um nome difícil de falar, eu tô descobrindo isso agora. Mas o ataque terrestre dos Ravens, por exemplo, foi o Lamar Jackson. Ele teve 16 carregadas para 122 jardas. Derrick Henry teve um touchdown, mas, assim, ele não é o Derrick Henry do auge. Eu ainda acho que ele vai ser útil ao longo da temporada, né? Mas 13 carregadas, 46 jardas, né? Ele conseguiu algumas jardas ali difíceis, ele tem gasolina no tanque. Só que a linha ofensiva dos Ravens não ajudou, né? Foi mais ali que o Lamar Jackson correndo com a bola é algo que você não tem muito como defender totalmente, né? Porque ele é um cara, acho que temos quarterback correndo com a bola, ele e o Michael Vick, número 1, né? E você tem o Cam Newton, que é um quarterback completamente diferente, mais de força e tal, e você tem o Lamar e o Michael Vick de velocidade, de drible, de ginga, né? Mas realmente foi o Lamar que colocou a equipe no jogo, a equipe conseguiu se ajustar defensivamente no segundo tempo, conseguiu tirar um pouco o Rashee Rice da partida. O Travis Kelce não apareceu tanto, ele teve, se eu não me engano, as 3 recepções dele foram para first down, teve uma longa, foram quantas jardas? 40 e tantos jardas? Não, 23 jardas, que, assim, é imparável. Quando a gente não vai ver o Travis Kelce tendo consistentemente 10, 11, 12 recepções esse ano, né, por partida. Mas nos momentos chaves, o Mahomes vai olhar pra ele. O Mahomes teve um jogo muito bom. Muito bom exagero, um jogo bom. Mas a gente espera mais dele. E é um processo, né? Um ataque que tá se encontrando. Por mais que sejam muitas das mesmas peças, cada ano muda, né? E o próprio Ravens, que é o mesmo coordenador ofensivo, basicamente as mesmas peças, né? É tudo um processo, mas eu não gostei do plano de jogo do Todd Monken, que é o coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, né? E até o Chris Collinsworth, comentarista da TV dos Estados Unidos, comentou isso, eu concordo. Quando tava o Chris Jones ali ganhando tudo, né? Ele não chamava uma jogada ali pra colocar o Lamar em movimento, pra mover o pocket pra um lado, pra ele passar a bola, tentar fugir um pouco. Eu achei que foi muito o Lamar criando por si só, né? Teve algumas corridas desenhadas, mas foi realmente mais o Lamar criando com a criatividade dele, com o atleticismo dele. Então não gostei muito do plano de jogo, enquanto os Chiefs, como eu falei, né, é uma defesa forte e é um ataque mais de precisão, né? Então não é um time que vai ter aqueles jogos explosivos como era na era do Tyreek Hill, mas Xavier Worthy, a primeira impressão dele foi muito promissora, né? E eu até tava conversando com um amigo meu que torce pro Kansas City Chiefs. Se o Hollywood Brown não se machuca no off-season, eu não sei se o Xavier Worthy teria esse papel logo de cara, né? Mas ele se machucou, o Hollywood Brown, Xavier Worthy teve, e ele começa com o primeiro touchdown da equipe, né? Que foi correndo ali num reverse, que foi muito bonito, né? Foi muita a velocidade dele, você vê que ele tem uma marcha extra, né? Os jogadores da NFL todos são rápidos. E ele é tipo, todo mundo velocidade normal, e ele tá tipo 1,25 ou 1,5, né, de velocidade. Conseguiu o touchdown antes, os Ravens abriram com o touchdown do Derrick Henry, né, que aquele drive ali parecia que os Ravens cometeriam falta toda jogada, né, porque a NFL teve não uma mudança na regra, mas uma ênfase para os jogadores da linha ofensiva se alinharem corretamente, né? Você tem um center, né? Que é o jogador que faz o snap.
os guards têm que se alinhar basicamente ali no ombro dele, né? E os tackles têm que se alinhar no ombro dos guards, né? Só que alguns tackles, eles meio que davam um passinho pra trás, davam um migué e tal, pra eles terem um pouquinho mais de tempo de reação em relação aos jogadores da linha defensiva que vinham na direção deles, né? E o Ronnie Stanley foram acho que umas 2 ou 3 faltas, left tackle titular dos Ravens, né? Logo de cara, e precisaram desse ajuste, né? E a defesa dos Ravens segurou muito a onda, porque, por exemplo, teve o fumble do Lamar Jackson, forçado pelo Chris Jones, que, como eu falei, foi espetacular. E a defesa dos Ravens segura os Chiefs a um field goal, né? Que foram 2 drops também do ataque do Kansas City Chiefs. Aí os Ravens tentam uma 4ª descida, isso no primeiro tempo. Turnover on downs, não conseguem converter, que foi a decisão correta. E eu até achei que a chamada foi boa, né? O que aconteceu foi que o Nelson Agholor, wide receiver dos Ravens, não bloqueou o Trent McDuffie, né? E se tivesse bloqueado, os Ravens teriam convertido. E aí a defesa dos Ravens segura os Chiefs a mais um field goal, né? Então podia estar 21-7, tava 13-7 só, né? E aí os Ravens erram o field goal, Justin Tucker errou um chute de 53 jardas, ele não vem de uma boa temporada. Importante a gente ressaltar isso. E eu não sei se ele... qual a idade dele? Ele não é tão velho pra kicker. Eu estaria que ele tem uns 34? 34 anos, exatamente, vai fazer 35. Mas preocupante, algo pra gente ficar de olho. E aí na jogada seguinte, na campanha seguinte, o Patrick Mahomes tenta um passe sob pressão, o erro dele, Roquan Smith consegue a interceptação, uma grande jogada. Então, os Chiefs tiveram a oportunidade de abrir, mas a defesa dos Ravens conseguiram segurar. E aí no segundo tempo foi como eu falei, né? Os Ravens tiveram a oportunidade ali no final. Teve um touchdown absurdo do Isaiah Likely, que foi um erro de marcação do Nick Bolton, né? O linebacker do Kansas City Chiefs, touchdown de 49 jardas. Aí logo depois teve um touchdown que foi um erro absurdo da defesa do Baltimore Ravens, né? E justamente de quem? Do Marlon Humphrey, que é o cornerback dos Ravens. Se vocês lembram bem, teve aquela foto icônica, né, da Simone Biles e da outra ginasta dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome agora, reverenciando a Rebecca quando ela conquistou o ouro nas Olimpíadas. E o Marlon Humphrey tweetou que era literally disgusting, né, que era nojento você celebrar a ginasta campeã, que no caso era a Rebecca, brasileira. O público brasileiro atacou ele muito no Twitter, nas redes sociais. Eu olhei o Instagram dele agora, os comentários dele são bloqueados até. E a justiça não... os deuses dos esportes não falharam. E assim, vamos ser justos, né? Ali foi um erro de comunicação da secundária, né? Porque o Xavier Worthy passa livre. Claramente o Marlon Humphrey achou que o safety iria dobrar no fundo do campo. E não foi o que aconteceu. E a gente tem que estar dentro da reunião do Baltimore Ravens para saber ali quem errou. Provavelmente foi o safety, mas como a gente odeia o Marlon Humphrey aqui no Brasil, a gente bota na conta dele. Mas aí teve aquela sequência no final que eu já expliquei. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que escutaram. Estarei amanhã na Neoquímica Arena. Espero que seja um grande jogo. Tem tudo para ser um grande jogo. Que corra tudo bem. Tô preocupado com frio. Não vou levar casaco porque meus casacos estão horríveis, porque eu não uso casaco aqui no Rio de Janeiro. E enfim, espero que seja bem legal. Tô muito ansioso. E uma pena, eu gostaria que fosse um estádio de, sei lá, 500 mil pessoas para todo mundo que queria ir, pudesse ir. Mas eu sei que muita gente ficou de fora. E espero encontrar vocês lá. E se você me ver, se ficar com vergonha, não precisa ficar com vergonha. Vai lá, me cumprimenta e a gente troca uma ideia. Só não sei se eu vou ter tempo, porque vai ser um dia corrido. Eu vou chegar em São Paulo na sexta e volto no sábado na hora do almoço. Mas se você me ver lá, pode falar comigo que eu vou ter um prazer de conversar com você. Um grande abraço, não deixe de se inscrever, seguir, deixar 5 estrelas lá no Spotify, que é muito importante. Até a próxima, domingo, que vai ser domingo, madrugada de domingo pra segunda. Um grande abraço, tchau.